Incêndio em Brasília não destruiu as pontes da economia. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos. Semana econômica, hein, Rodolfo? Totalmente. Se é econômica com relação ao tempo, a gente não sabe, mas com relação à economia de fato porque nós iniciamos falando de reforma tributária, já estamos chegando ao final da semana praticamente, o assunto continua sendo a economia. E só para se ter uma ideia, eu separei aqui para a gente iniciar, para quem nos assiste diariamente, alguns pontos, alguns fatos do decorrer do dia de ontem, só para se ter uma ideia de como a economia tomou conta de todos os assuntos nacionais. Lula recuou das suas atitudes e defendeu a isenção da carne na cesta básica. O dólar abaixou e o mercado se acalmou. O ministro Fernando Haddad anunciou cortes ou contingenciamento, mas num valor de quase 26 bilhões de reais. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que a carne não vai entrar na cesta básica não, ainda que o presidente queira. A bancada do agro, a qual inclusive dá sustentação ao próprio Lira, reclamou e perguntou por que não vai entrar. Já no Banco Central, o problema terminou, porque sai o comandante atual e é substituído pelo indicado de Lula. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu no dia de ontem. E aí, Rodolfo Lago? Pois é, né? Quer dizer, realmente uma semana totalmente econômica, né? Mas a boa notícia é que, aparentemente, as coisas terminam bem mais calmas. Ainda tem coisas aí, a gente ainda vai ver aí para frente desdobramentos, mas a semana termina bem mais calma a partir do momento em que, nesse incêndio aí que você mencionava, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou de bombeiro. O Fernando Haddad, Alexandre, dizem que hoje é uma das poucas pessoas ali, naquele entorno do Lula, que tem a capacidade de dar real para ele, de chegar ali e dizer, Lula, peraí, baixa a bola, que foi o que ele fez. Então, com essa proximidade que ele tem diante ali do fato de que ele comanda a economia, o Fernando Haddad chegou para o Lula e disse assim, olha, você não deixa de ter razão em determinadas questões aí a respeito de especulações que o mercado financeiro está fazendo, e fez sim com relação ao dólar, é preciso que se diga, mas especula, para especular tem que ter algum motivo, e o Lula, né, você não acorda e diz assim, hoje eu vou subir o dólar, você tem que chegar e ter ali parâmetros, situações, e havia externas também, mas havia internas, para você, enfim, conseguir fazer a especulação. E o Lula ajudava a essa especulação ao fazer ataques tão pesados como vinha fazendo ao Banco Central. Fernando Haddad chegou lá, conseguiu conversar com Lula, teve a ajuda de outros economistas do PT nessa conversa. Lula se convenceu, baixou a bola. No anúncio do Plano Safra, então, falou que responsabilidade fiscal é compromisso do governo. O mercado se acalmou, o dólar despencou, né? Fechou em 5,50, né? Ele chegou a estar em 5,70, então ele despencou e as coisas se acalmaram. E do Banco Central, Alexandre, acabou vindo um outro gesto importante nesse sentido. O presidente do Banco Central, o alvo dos ataques todos do Lula, Roberto Campos Neto, tirou férias e colocou como interino do Banco Central no seu lugar o nome indicado pelo Lula para diretor de política monetária, a pessoa que se especula pode ser o próximo presidente do Banco Central. O Roberto Campos Neto colocou ele, Gabriel Galípolo, para ser o presidente interino do Banco Central. Com a indicação do Lula de que ninguém vai fazer nenhuma maluquice com relação à responsabilidade fiscal, o mercado aceitou bem a troca do Roberto Campos Neto pelo Gabriel Galípolo. Então, as coisas se acalmaram com os gestos dos dois lados. Mas ainda tem encrenquinha aí pela frente, Alexandre. Mas a gente sempre fala aqui, Rodolfo Lago, e pelo que você acabou de analisar, a política é feita de sinais. E as sinalizações ontem foram imensas, de todos os lados, como você mesmo mostrou. E a sinalização que me chamou a atenção foi o presidente ter começado, como nós falamos inclusive ontem, o dia logo cedo, no café da manhã, no Palácio da Alvorada com o ministro da Fazenda,
E terminado o dia, já tarde da noite, no Palácio do Planalto, também com o ministro da Fazenda. Fernando Haddad foi dar entrevista, já tinha passado de 8h30 da noite. E o interessante da sinalização, quando você fala da figura que o Haddad se transformou nessas articulações, ele estava justamente com o ministro de Relações Institucionais, que é o articulador do governo, Alexandre Padilha, ao lado dele. Ele estava com a Simone Tebet, ministro do Planejamento, e ele tomou a frente do que tinha que ser dito. Naquele momento, claro, o mercado queria que o presidente falasse, mas ele foi um porta-voz do presidente Lula. E o presidente Lula dedicou o dia de ontem todo para resolver esse problema e já saiu de viagem hoje. Já está voando, está indo para São Paulo, para Campinas, vai fazer mais uma rodada, um roadshow pelo Brasil, está aí trabalhando as campanhas e também as eleições municipais, e o assunto parece que de fato aqui em Brasília se acalmou por completo, ainda mais por essa questão que você colocou do Banco Central. Agora hoje nós temos um fato, né, Rodolfo Flávio, que é bom que quem esteja do outro lado também entenda, que é a reforma tributária. É outro assunto econômico que está na pauta do dia. Sem dúvida, né? E aí vai ser, enfim, mais um tento aí para o governo se realmente agora essa questão se resolve. O grupo de trabalho da reforma tributária está apresenta hoje, nessa quinta-feira, o relatório do primeiro projeto de regulamentação, que é, na verdade, o projeto mais importante, porque é ele que vai definir as alíquotas, né? Quanto é que se vai pagar de imposto quando a mudança toda acontecer. E, enfim, aí estão estabelecendo hoje últimos detalhes, como, por exemplo, se a carne entra ou não entra na cesta básica. A carne, a proteína, né? A carne, frango, etc. Né? Carne, não apenas carne vermelha. Entre como entra. Existe toda uma discussão a respeito disso. Ontem ainda havia essa discussão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a falar que achava que a carne não devia entrar, porque proteína nunca tinha estado antes na cesta básica. A turma do agronegócio chiou, porque a turma do agronegócio é que está querendo a carne na cesta básica, mas, enfim, o que o Arthur Lira diz? Se a carne entrar na cesta básica, a alíquota geral, ou seja, o que se vai pagar de imposto, né, de um modo geral, vai aumentar, vai passar aí de algo em torno de 25% para algo em torno de 27,5%. Então, é toda uma discussão que vai fechar hoje, né? Quando isso for definido. Agora, é interessante, Alexandre, só a gente completando aí, como a gente até chegou a dizer algumas vezes, a palavra final fica com o Arthur Lira. O Arthur Lira justamente não colocou nenhum relator no grupo de trabalho para o relator no final ser ele, que é o que está acontecendo. Mas no final das contas, você falando, eu estava verificando, Rodolfo Laga, a gente conhece um pouco de política nesses anos todos, o discurso bom vai ficar com Lula. Imagina bem, quem vai falar para o povo? Eu quis tirar o imposto da carne. O Lira não deixou, mas eu não queria que vocês pagassem imposto. Eu queria que a cesta básica desse para vocês o direito que é de todos vocês, que é de comer uma carne como todo mundo come. Mas no final das contas foi o Congresso que impediu. Tá perfeito para ele. Perfeito. E se a carne entrar, na cesta básica e não pagar imposto, ela vai baixar de preço. E o que o Lula disse lá na frente? Que ele ia dar, né? Carne, picanha e cerveja para todo mundo, na mesa de todo mundo. Então, qualquer que seja o resultado final das contas, o Lula tem como faturar. Rodolfo, como é dito aqui em Brasília há muitos anos, o mais bobo nessa cidade é deputado federal. Mas daqui a gente tem que encerrar nosso dia, o nosso conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.